Por uma marquinha no chão. Boa noite. Boa noite. Minhas irmãs e meus irmãos. Vou falar assim, né? Porque parecendo aquele negócio meio... Mas a gente está aqui para aprender isso, que é todo mundo filho de Deus, né? Então vamos começar falando, né? Como o João disse, uma palavra aqui que a gente sabe que está, é sempre motivo de alegria, né, para a gente, de gratidão estar aqui nesse ambiente, poder ser envolvido pelo amor, pela paz, pelo equilíbrio de paz que vem de Jesus, de Deus, através da espiritualidade amiga. E não apenas isso, mas também, importante, a luz que vem de Deus, de Jesus, através desses irmãos que nos ajudam também, para que a gente, aprendendo, consiga procurar receber mais desse amor, desse equilíbrio, conquistar isso, né? Então, que nessa noite, né, esse amor, essa paz, essa luz, permaneça nos nossos corações, que a gente consiga aproveitar, entender alguma coisa e procurar vivenciar isso. O tema de hoje, ação, reação e determinismo. Vamos começar falando das palavras. Ação, um ato, né? Movimentar uma força, uma energia. Reação. Tudo que tem o sufixo re é contra, né? É o contrário. É uma ação ao contrário, é uma resposta da ação. E determinismo, como o termo diz, né? Determinismo significa que tudo está determinado. É uma filosofia, uma doutrina que diz que tudo está determinado. O destino está traçado. Por que está tudo junto isso? Porque a famosa ação e reação, que inclusive a doutrina espírita nos ensina, que a gente vê muito isso hoje, lei de causa e efeito, diz que nós temos liberdade para escolher, depois existe uma reação consequente. Já o determinismo diz que está tudo traçado, que o destino está traçado, você fala isso? Tem gente que acredita, tem as duas correntes. Qual das duas está certo? E já adianto que as duas coisas existem. Então vamos lá. Todos nós vivemos nesse universo infinito, criado por Deus nosso Pai. Só nessa frase dava para a gente ficar, né? Olha. Porque a gente esquece disso, né? Tudo. Deus criou o universo infinito, tudo que está no universo, todas as coisas, todas as pessoas, todos os seres, estamos contidos nesse universo que Deus criou. Certo? Não podemos esquecer disso. Começando do começo. Nossa vida é uma sucessão constante de acontecimentos, né? As coisas vão acontecendo, uma atrás da outra, cada instante, cada segundo. Encontros e desencontros, né? Situações aparentemente inexplicáveis, diante das quais muitas vezes sentimos-nos como vítimas diante de um carrasco implacável, impotentes diante de um destino cruel e irracional, que seria o determinismo. Então, as coisas vão acontecendo, coisas boas, ruins, que a gente gosta, que não gosta, muitas vezes a gente não entende, não aceita,
e fica achando, né? Olha o destino cruel, né? Oh, Deus. Mas, ó, todos nós vivemos nesse universo finito criado por Deus, nosso Pai. Então, voltando, porém, Deus é infinitamente justo e bom, e nada ocorre que não seja do seu desígnio. A gente sabe pela doutrina espírita, né? Não podemos saber quem é Deus, nem o que é Deus, mas as características que Ele é. Infinito, eterno, imutável, imaterial e infinitamente justo e bom. Ora, se Deus é infinitamente justo e bom, nada acontece que não seja da sua vontade e de acordo com a sua vontade. Então, consequentemente, tudo e todos que estamos contidos nesse universo, estamos sujeitos às leis de Deus, às leis naturais que a doutrina fala. Então, nada ocorre, né? Tudo acontece de uma forma natural, planejada, lógica, conforme a vontade de Deus, a sua perfeição. Então, o acaso não existe. Não existe. Nada é por acaso. Isso tem que ficar claro para a gente. E como a doutrina sempre nos ensina, né? O futuro promissor depende das nossas boas ações praticadas no presente. Não só a doutrina, né? Tudo que vem de Deus sempre foi nesse sentido. Depende de a gente construir um futuro melhor pelas nossas ações. Desde o começo da religião, nos é passado isso. E uma dessas leis naturais, conhecida como a lei de ação e reação, que a gente vai falar hoje, a famosa terceira lei do físico Isaac Newton, né? Que na física, né? Ele trouxe isso no mundo material, né? E ela ensina o quê? Que toda força aplicada de um objeto para outro, para toda força que aplica de um objeto para outro, vai ter sempre uma força do mesmo modo, ou seja, igual, da mesma intensidade, tamanho, da mesma natureza. Na mesma direção, só que no sentido contrário. Ou seja, a lei de ação e reação diz que é o seguinte: para cada ação tem uma reação oposta. A ação tem uma resposta igualzinha, só da mesma intensidade, só que no sentido contrário. Ou seja, o que vai, volta. Seu Camilo fala que o mundo é um muro de borracha, né? Tudo que você joga, volta do jeito que você jogou. Muito bem. Então essa lei de ação e reação que o Newton trouxe, ela é nada mais é do que a própria lei de causa e efeito que a doutrina espírita veio trazer, que até então não era falada. Que a lei de ação e reação ele trouxe para o mundo material, para o mundo físico, mas serve, a lei de causa e efeito serve para todo o universo, é uma lei que rege o universo. Mundo material, mundo imaterial, espiritual, todo o universo, nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Então, por que é importante isso, conhecer dessa lei? Porque, olha, se Deus é soberanamente justo e bom, e Deus é amor, como disse João Evangelista, acima de tudo, as suas leis refletem esse amor. E essa lei também. Então é importante a gente ver o amor de Deus nessa lei. Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso. Ficou pequeno aqui, viu, Renata? Esse aqui não é muito tamanho. Eu vou ler. Ó, com você. Mas no livro Céu e Inferno, Allan Kardec diz o seguinte, na parte que fala de penas futuras: sendo infinita a justiça de Deus, né? O bem e o mal, todo o mal é rigorosamente considerado, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Assim que também como não tem uma única ação perpetuária, um só bom movimento da alma que se perca. Tudo tem consequência, nada escapa à lei de Deus. Toda ação boa tem uma consequência boa e
uma não boa, também uma consequência não boa. Deus é soberanamente justo e bom. Porque Deus é bom, Ele nos deixa plantar o que nós quisermos. Temos a liberdade de fazer o que a gente quer. Mas porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. É isso a lei de causa e efeito. Que a gente ouve muito, né? Que a doutrina espírita sempre nos falou, que a semeadura é livre e a colheita obrigatória. Dois pontos também importantes. Que a lei de causa e efeito, o objetivo dela não é de caráter punitivo. O objetivo não é punir, mas ensinar. A gente fala causa e efeito. Fez, pagou. Bateu, apanhou. Vai pagar. Resgate, né? Sim, vai acontecer a consequência. Vamos passar por isso. Mas o objetivo não é o castigo, não é a punição, mas o aprendizado, né? A fim de você reconhecer o seu erro e tomar um novo caminho. Esse é o objetivo da lei de causa e efeito. E mais, não é preciso sofrer para resgatarmos uma dívida. A gente fala muito, tudo que a gente passa hoje, sabemos que são dívidas, né? Do passado, a gente fala dessa forma. São débitos, são coisas que a gente fez e tem que resgatar. Mas assim, tem que passar por tudo? A doutrina nos ensina que através do amor, nós podemos atingir esse mesmo aprendizado, que o objetivo é o aprendizado e não a punição. Né? De uma forma mais ampla e sem dor. Ora, a gente faz alguma coisa que não está de acordo com a lei de Deus, a gente sofre a consequência. Enquanto a gente for fazendo, a gente vai sofrendo a consequência, que é a dor, o sofrimento. Porém, se a gente aprender a amar, a gente não precisa pagar com a dor. A gente pode pagar com o amor, né? O objetivo é esse. Melhor, né? Deus aceita, pode ter certeza. Não, o nosso objetivo é aprender a amar, né? Por isso que a gente existe. Então, Pedro, na sua epístola na sua primeira epístola, disse a famosa frase: o amor cobre a multidão de pecados, né? Que ele aprendeu de Jesus. Então, por isso que ele disse, a gente não precisa passar exatamente por tudo que a gente fez desde que a gente aprendeu a amar. E determinismo? No dicionário diz que determinismo é uma doutrina. Princípio segundo o qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetido às leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente predeterminado pela natureza e o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. Então, são leis naturais, né? Mas que diz que tudo está totalmente predeterminado, o destino está traçado, tudo vai acontecer, independente da nossa vontade, do que a gente fizer. É uma ilusão a nossa liberdade. Essa é o conceito de determinismo de uma forma absoluta. Então, o determinismo absoluto, sendo que tudo já está traçado, determinado, é contrário ao livre-arbítrio que a doutrina espírita nos ensina, que a gente escolhe, temos liberdade de escolher, mas depois a gente tem a consequência. Isso, desde que haja o livre-arbítrio, vamos deixar bem claro. Porque existe sim também o determinismo absoluto, enquanto não existe o livre-arbítrio. Enquanto a gente está, o espírito é criado simples e ignorante, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, e até nas primeiras encarnações nós somos primitivos, a gente é governado pelo instinto, que é Deus, e as reações são de acordo com esse instinto, que é um determinismo absoluto, sim. Porém, a partir do momento que já existe o livre-arbítrio, que a gente já desenvolve a inteligência, e já podemos escolher, a partir desse instante não tem mais o determinismo absoluto, mas tem o determinismo relativo. Como que é assim? Como que tem as duas coisas? Existe o livre-arbítrio e o determinismo. Como? É lei de causa e efeito. Na hora de agir, da ação, da causa, nós podemos escolher. Podemos fazer o que quiser. Nós que escolhemos. Sempre assim.
Ninguém nem Deus interfere. Então existe o livre-arbítrio. Uma vez escolhido e feito, termos agido, já está determinado a reação, a consequência da perda. Então aí sim existe. Então existe livre-arbítrio na causa, determinismo no efeito. Como diz André Luiz em Dois Mundos, ó, como se vê, o homem só é verdadeiramente livre antes de pensar ou de agir. Porque a partir do instante que ele emitiu uma ação em determinada direção, fica condicionado a um retorno, que mais cedo ou mais tarde se manifestará. Causa e efeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, fala sobre resignação, né? Kardec fala assim, que Jesus quis dizer com essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus quer dizer que vai ter uma compensação para quem sofre, né? E, ou seja, uma vez que a gente sofreu, a gente vai estar livre daquela dívida. Porque aqueles que estão gozando, que estão se divertindo, ainda não tem lá na frente que passar pela consequência. Enquanto que aqueles que já estão passando pela consequência, estão se depurando. Mas ele fala mais, mas sofrer com resignação leva o padecente a bem dizer do sofrimento. Ou seja, pela compreensão do que está acontecendo. Saber que essa consequência faz parte do aprendizado, que no mínimo é justa, e que Deus é bom, e que a gente aprendendo não só não vai sofrer mais, como vai ter um futuro melhor. Então isso é lei de causa e efeito. Antes de passar aqui, a gente agora vai falar um pouquinho melhor sobre esse entendimento da lei de causa e efeito, porque existem alguns conceitos que não são tão verdadeiros e que mesmo no meio espírita nós temos alguma confusão. No caso, a gente traz até de outras vidas isso, porque a gente sabe que tudo que nós vivemos, desde quando a gente começou a falar, desde o mundo mineral, vegetal, animal, tudo vai sendo registrado no perispírito. Experiências de outras vidas estão registradas e elas vêm à tona quando a gente lida com o mesmo conceito, com o mesmo assunto. Então, causa e efeito, a gente vai falar de 3 assuntos que estão e que trazem uma certa distorção para a gente. A primeira, antes disso, disse Paulo em Gálatas, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aí, a lei de causa e efeito, já dizia Paulo na época de Cristo. Tudo, mas veja, ele está falando aqui tudo. Ele fez tudo. Será que é tudo? Paulo, na época, disse isso com base na cultura reinante da época, na cultura religiosa, na sua influência de judaísmo. Mas será que esse tudo é tudo mesmo? É exatamente proporcional? Com a mesma intensidade, do jeito que é a lei de Newton? Tudo que você faz volta para você do mesmo tamanho, com a mesma força? Tudo? Ou será que pode ser flexibilizado essa intensidade? Pode ser um pouco menos, pode ter um desconto, pode ter uma atenuante. Pode. Vamos ver isso. Então, eu falei um pouco antes, mas agora volto. Desses conceitos que a gente traz aqui no inconsciente, de outras vidas, um deles é o conceito da dor que purifica. Sim, a dor purifica. Mas não só pela dor, precisa compreender a dor. Isso vem da época do feudalismo, na Idade Média, quando nós lá vivemos. E as autoridades, clero, nobreza, os senhores feudais, impunham essa crença para os vassalos, os camponeses, de que trabalhar, quanto mais se trabalhasse, quanto mais sofresse, melhor era para purificar. Meio de exploração. E nós trazemos. Não sei se nós somos vassalos camponeses ou senhores feudais ou do clero, mas vem com isso. Está ali. A dor que purifica
É a dor que a gente compreende como estava lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente tem resignado, entende por que está acontecendo aquilo, que é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. E que se a gente não fizer mais, não vai acontecer mais. Então o espírita, dizem que o espírita gosta de sofrer. Aquele expositor mineiro, Simão Pedro, ele fez um trocadilho legal. Ele disse que o espírita não gosta de sofrer. O espírita sofre com gosto. É diferente. Aproveita do sofrimento, né? Porque sabe que está fazendo bem. Segundo ponto, o karma. Que é muito ainda enraizado na nossa cultura, se fala muito em karma, se fala até hoje, e no meio espírita também. Que veio do hinduísmo, do budismo, do Oriente. E se nós não vivemos nesse povo, a gente foi influenciado, porque esse conceito já permeou o mundo desde aquela época até hoje. Então, o que diz? Qual que é o conceito de karma? Refere-se ao efeito que todas as nossas ações geram em nosso futuro, tanto nessa como em outras vidas. Até aí é lei de causa e efeito. O que a gente faz gera consequência nessa e noutra vida, perfeito. Daí para frente que é a questão. E que produzem um inevitável resgate compensatório de dor e sofrimento. Inevitável resgate, ou seja, não tem flexibilização. Tudo que se faz aí vai se pagar. E vai pagar com dor e sofrimento. Então já não é um conceito espírita isso. Então tomar cuidado com isso. Isso é lei de Talião, né? Que é o terceiro ponto. O que é a lei de Talião? Que era o pena de Talião, né? Que vem lá do Código de Hammurabi, 1800 anos antes de Cristo, que Moisés usou no famoso olho por olho, dente por dente. Mas o que era a lei de Talião? Lei de Tales, tal, igual, ou seja, uma pena igual, consistindo numa rigorosa reciprocidade do crime da pena, ou seja, igualzinho. Por quê? Isso não era nem injustiça, porque era vingança. A pessoa ia lá, roubava um bezerro, o cara roubava a boiada inteira. Matava uma pessoa da família, matava a cidade inteira. Então, era só para não deixar aquela barbárie tudo, mas você estava, de uma maneira, regulando a vingança. Isso não é justiça. E isso também não é lei de causa e efeito. Olho por olho, dente por dente. Então, por que a gente está falando isso? Por quê? Essas crenças que a gente trouxe e que a gente constrói agora, influencia diretamente no que a gente pensa, no que a gente faz, no que a gente escolhe. É importante isso. Tudo que a gente vai fazer é com base no que a gente acredita, os nossos conceitos. É importante porque é o nosso destino que está dependendo disso. Correto, e a doutrina nos oferece isso. Importante, por isso que é importante estudar, saber, procurar saber cada vez mais. Se existem esses três conceitos que não eram tão verdadeiros, nós vamos trazer aqui 4 conceitos, 4 verdades divinas que a doutrina traz, para afirmar que é causa e efeito. Somos responsáveis por nossas ações e pelos resultados que elas produzem. Entre os únicos responsáveis. Não somos só responsáveis, somos os únicos. Porque se tem influência do resto do universo, da natureza, das leis naturais, do raio, do trovão, do vento, das pessoas, dos espíritos, tem. Mas nós é que escolhemos, nós estamos na fase do livre-arbítrio. Somos seres na fase humana, que temos a inteligência desenvolvida e temos o livre-arbítrio. Nós é que escolhemos, não adianta depois falar que foi fulano, que foi ciclano, jogar o nosso destino nas costas dos outros. Somos nós que escolhemos, tem que ficar bem claro, esse é o primeiro ponto. Já dizia Paulo em Romanos, de maneira que cada um de nós dará conta de si a Deus. Não vai ser ninguém. Não adianta eu falar que o João fica pegando no meu pé, porque não vai ser eu que vou ter que prestar conta lá. Mas sabe, ele não vai pagar nada lá. Vai pagar dele, vai pagar mais que eu, né? Certeza. Não é ninguém. Então, a gente tem que pensar nisso, viu? Porque quando a gente planeja, reencarna, faz todo aquele trabalho para juntar, para fazer, pede. Depois chega aqui, passa, fala, vem cá, como é que foi lá? E aquilo que você quer fazer? Como você utilizou esses recursos? Como é que foi? É nós que damos conta da nossa encarnação, da nossa vida. Então somos os responsáveis.
a cada um segundo suas obras, né? Eu disse a Jesus. Segundo ponto, que a doutrina espírita traz. E aqui é o ponto. A inclusão da compaixão e da misericórdia no conceito da lei de causa e efeito. É aí que entra o amor de Deus na lei de causa e efeito. Né? Porque Deus é compaixão e é misericórdia. Isso é importante. Disse Jesus, está em Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha, não quer que a gente sofra. Jesus é emissário de Deus. O que Deus quer da gente é misericórdia. Não quer que a gente fique pagando o pecado eternamente. Ele quer aplicar a sua misericórdia. Mas, e não é para o justo, porque não tem santo aqui, não tem perfeito. Ele veio para ensinar a gente que nós podemos receber essa misericórdia através do arrependimento. Então, arrependimento e misericórdia. O que é misericórdia para o dicionário? Sentimento de caridade despertado pela infelicidade de outro. Piedade, compaixão. A gente se sensibilizar com o que o outro está sentindo. Né? Sentir a dor dele. E caridade, socorrer, fazer alguma coisa. Perdão concedido unicamente por bondade, graça. Olha, perdão. Concedido unicamente por bondade. Então, é um favor imerecido. Nós não merecemos esse favor de Deus. Pela lei de causa e efeito, a gente fez e a gente vai receber a consequência. Porém, Deus, por misericórdia, nos faz esse favor. E a misericórdia de Deus é coisa infinita. A gente não entende isso. A gente meio toma lá da cá, eu faço, perdoa até 70 vezes 7, né? Vamos dar 500. Mas Deus é infinito, a gente não entende isso. Importante isso. Então, olha lá, que dizia Pedro na sua segunda epístola: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não queremos que nenhum pereça, como disse Jesus, né? Nenhuma ovelha se perderá, senão que todos cheguem ao arrependimento, ou seja, pelo arrependimento. O cara sabe que a gente vai errar, que a gente vai pecar, mas que a gente se arrepende. O que é ele é longânimo? É longevidade, é longo, é extenso, é paciente. Tem paciência com a gente. Quantas vezes nós já não negamos Jesus? Quantas vidas que nós não voltamos para lá para prestar conta devendo? E essas estão aproveitando? Então nós somos responsáveis, mas tem a misericórdia na lei de causa e efeito. Terceiro ponto é que essa misericórdia, né, é facultado o direito ao arrependimento e, em consequência deste, atenuar o débito. Então veja, flexibilização, atenuante, não vai ser olho por olho, dente por dente. Nem inevitável resgate. Né? A misericórdia nos permite pelo arrependimento e é facultado a todos. Não o melhorzinho, o piorzinho, do pior, todos. Temos o direito à misericórdia de Deus pelo arrependimento e, em consequência disso, diminuir os nossos débitos. Porque vamos combinar, gente, não vai acabar nunca, né? Olha, um exemplo disso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Os mundos regeneradores são intermediários entre mundos de expiação e mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma, o descanso, acabando por se depurar. E é o nosso caso aqui. A Terra já está nos finalmente para passar para o mundo de regeneração. Né? E vamos aproveitar, né? O João falou uma coisa interessante. Se passa para o mundo de regeneração, sobe o sarrafo, né?
Por quê? Predomina mais o bem do que o mal. As pessoas vêm com disposição, vêm melhor. Talvez a fila aumenta se a gente conseguir ficar aqui, não vem tão fácil. Então, mas olha que é importante, que a misericórdia e a oportunidade, só pelo arrependimento nós temos essa oportunidade. Porque não deu tempo de semear, de plantar coisa nova ainda. Mas arrependidos nós temos a oportunidade, que pode vir seres até de outros planetas, que estão em condições de viver isso. Isso é um exemplo. Jesus, novamente em Mateus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ensinou isso na oração dominical. Ele ensinou a gente pedir que Deus, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos as nossas dívidas. Está claro. Vamos ser perdoados. Existe misericórdia para todos, desde que a gente também perdoe. Ou seja, tem um condicionamento, tem uma condicionante. Não é só arrepender. Só arrependo e está tudo certo. Peço perdão, mas também tenho que perdoar. Eu peço misericórdia, mas tenho que aprender a fazer o bem também. Perdoar, compreender, ajudar. Né? Aprender a amar. Porque a gente existe para isso. Se Deus é amor, somos filhos dele. Né? Vivemos nesse universo. Filhos de Deus. Temos essa potência de Deus. Queremos nos aproximar dele, nosso destino é se aproximar de Deus aprendendo a amar. Mas a gente precisa aprender, tem que exercitar, tem que querer. Porque o dia que a gente conseguir aprender a amar como Jesus ensina, nós não precisamos mais encarnar. A nossa ficha do karma, pode falar que tem, rasga. A ficha do fiado rasga, joga fora, não precisa pagar mais nada. Olha, o Kardec, com a sua inteligência, né? Ele perguntou: poderemos, a palavra utilmente, tem utilidade em pedir perdão para Deus, para nossas faltas? E os Espíritos falaram: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Eu dizia a Madre Teresa, né? As mãos que ajudam valem mais que os lábios. Deus sabe, não adianta só pedir, me perdoa. Perdoa sim, desde que você mude. É isso. Isso está no livro dos Espíritos, questão 661. Aí coloquei ele Saturnino porque é um exemplo que é pelo Espírito Hilário Silva, Chico Xavier, não me lembro o livro, se é Estrada da Vida, não é. Mas todo mundo já deve ter ouvido falar desse caso do Saturnino. Que ele era um espírita exemplar. O verdadeiro homem de bem que está lá no Evangelho. No trabalho, ele trabalhava alegre, ajudava todo mundo, colaborava, só queria o bem de todo mundo, em casa, na família, só pensava nos outros, em fazer o bem, só fazia tudo certo. E um dia na fábrica ele pegou o braço lá e ele vai perder o braço. E foi levado para o hospital, ficou todo mundo apreensivo, né? Gostavam muito dele. E no hospital o médico disse: não, o braço vai recuperar, você vai perder só o polegar. Teve que cortar o polegar. Aí ele voltou para a fábrica, foi para casa e as pessoas na fábrica diziam: nossa, né? Se uma pessoa dessa, acontece isso, que só ajuda, cadê a justiça de Deus? Né? Mas ele não reclamou, mas ficou triste. E à noite, ainda foi para a reunião. Teimoso, né? Igual, vamos dizer, nós aqui. Foi para a reunião, estava bom já, foi para a reunião mediúnica que tinha. Terminada a reunião, o mentor da casa se dirigiu e falou: Saturnino, não fica triste não. Você que pediu. Porque você, numa encarnação anterior aqui no Brasil, lá no Nordeste, você é um fazendeiro que fez com que o empregado seu colocasse o braço no engenho porque não te obedeceu alguma coisa. E você, desesperado de remorso, pediu por misericórdia essa encarnação para perder o braço para resgatar isso. Mas por conta do que você está fazendo, por conta do amor que você está aprendendo, vai perder só um dedo, que está usando os seus braços para fazer. Então tem atenuante? Tem atenuante. E o quarto, né? Então a gente somos os únicos responsáveis, tem misericórdia, mas desde que a gente se arrependa e aprenda a amar.
E esse amor, essa experienciação desse amor divino, em atitudes honestas no bem maior, ameniza o resgate, diminui a dívida, atenua. E podem até dar plena quitação dos débitos. Olha, Zerar. olha aqui um exemplo. Elias e os profetas de Baal. Está no Velho Testamento, o livro de Reis, lá, 18, 22 a 40. O profeta Elias, num desafio com os profetas de Baal. Baal era um deus pagão, né? Eram 450. E cada um defendendo o seu Deus. Deus de Elias, né? Jeová. E o desafio consistia em que eles pegavam um bezerro, picava, cada um preparava, punha na lenha e rezava para que viesse fogo do céu. E os 450 rezaram o dia inteiro, suaram a camisa. Nada. Aí foi Elias. Preparou lá o bezerro, né? Em cima da lenha. Esnobou, pediu para molhar 3 vezes ainda a lenha. Joga água. Joga de novo. Vai lá, olha, joga de novo. Rezou, desceu o fogo do céu. Porque o plano espiritual tinha um objetivo, tinha um plano para isso. E eles se converteram a Jeová. Aceitaram Jeová. Só que Elias também aceitou cortar a cabeça dos 450. Aí a gente sabe que Elias veio numa outra encarnação como João Batista, que perdeu a cabeça a pedido de Salomé. Mas e aí? Ele precisou de mais 449? Não. Ele foi João Batista, né? Já sabe. Imagine se Hitler, que matou 6 milhões de pessoas, tivesse que votar 6 milhões de vezes para morrer como na câmara de gás, tal, sem fazer nenhuma bobagem, né? Não ia aumentar. Não é assim. Diz Pedro ainda, na sua primeira epístola. Essa é a frase que sempre está, a gente não pode esquecer. Acima de tudo, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. É isso. E o que é amor intenso? Que amor que é esse? Né? A gente fala amor intenso. O que é esse amor? Diz João Evangelista, né, numa expressão mais sublime que, né, de Deus, ele fala que Deus é amor. Olha. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, o que é preciso para que a gente resgate, que a gente cresça? Como é que é esse amor intenso? A gente tem que aprender amando. Porque a gente aprende fazendo, não tem outro jeito, né? Andar de bicicleta tem que cair, tem que ralar, alguém segura. Tem que ser até aprender, tem que tentar, tem que ver cada pessoa. Aqui, ó. Olha o que disse aqui João ainda nessa epístola. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele Jesus, né? Este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse amor intenso, que nós, é os nossos irmãos que nós temos que aprender a amar. Somos todos iguais, né? Sabemos, somos filhos de Deus, sensibilizar. O dia que a gente procurar entender isso e vivenciar isso, né? A gente aprende. Porque muita gente não vê. Aí esse eu não gosto, aquele odeio, aquele é chato, a gente não vê tudo. Né? Então, é esse o amor intenso que a gente tem que praticar, né? Com as outras pessoas, com os nossos irmãos. E Paulo, né, para finalizar, em Gálatas, né, diz Paulo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. Simples assim. É amor, né? O que são as cargas uns dos outros? Quem não sofre? Quem não tem aflição? Quem não tem carga? Mas todos temos. Solidão. Quantas pessoas não existem no mundo sozinhas? E a gente sabe, e a pretexto de não incomodar, também não ser incomodado,
fica indiferente. Pessoas, mesmo que não só por idade, às vezes por opção de vida, do jeito que está o mundo das pessoas, por uma pseudo-independência, são sozinhas, ou querem ter um relacionamento, não conseguem, não dá certo. Isso, né, a doutrina nos explica que tem um porquê. A lei de causa e efeito explica que tem que passar. Coisa que não valorizamos. Né? Quantas pessoas não estão na situação que a gente pode levar um conhecimento com o que ele já tem, pode levar um consolo, pode levar uma esperança, pode levar uma lei. Mulheres que querem ter filhos, pais, né? Não conseguem. Por quê? Por causa do passado. Existe explicação. Existe como consolar, instruir. Ou os que têm filhos, os que têm, os filhos dão trabalho, né? Quem não tem, também. Então por quê? Doenças, gente mutilada na cama. Por quê? Nós temos o privilégio de estar aqui, essas pessoas estão sofrendo. Deus é injusto? Não. Jesus disse que ninguém tem sobre os ombros o peso maior que pode carregar. Está sofrendo? Parabéns, você é forte. Está podendo carregar. É isso. Você pode levar isso. Olha quanta dor. O que é carregar a dor do outro? É só uma palavra, às vezes. Luto, né? Que a gente sabe que muitas pessoas não sabem, não tem como lidar, porque não tem essa informação, não tem isso que a gente tem para poder consolar, dar esperança. Medos, frustrações, né? Mas tem a frustração na vida, a gente é frustrado, a gente com medos, neuras, remorso, né? Porque remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento nos leva a dar meia volta e fazer de novo certo. Para sair do sofrimento. Remorso não fica remoendo aquilo. A culpa fica só trazendo mais sofrimento e não sai daqui. Né? Enfim, tanta coisa que a gente tem condição, que a gente, como a gente que está sendo socorrido e é esclarecido, por isso que foi que a gente, isso é importante. Já temos como ajudar a carregar tantas, só com o que a gente sabe, né? Só compreendendo. Então, falando, né? Como dizia Maria, né? Depois que Jesus disse a ela que ela era mãe do João Batista, ela foi morar com ele numa estradinha lá, numa casinha, e todo mundo que passava ela consolava. Ela contava que Jesus falava, que ele falou no beira do mar. Para todo mundo ela tinha uma palavra. E falava no fim, isso tudo vai passar, como diz o Chico, né? Olha, consolando. E, então tudo vai passar. O que não pode passar, e a gente tem que alertar, é a esperança de que vai ser melhor. A vontade da gente de passar que as pessoas também se esclareçam. Conhecendo a lei de causa e efeito, conhecendo as leis de Deus, elas têm como ter esperança, ter força de construir um futuro melhor para si mesmos, né? Era só isso. Obrigado.